Bem, boa tarde. Acabei de treinar e decidi fazer o meu vídeo logo, porque vai de encontro a uma coisa que vou falar mais à frente. Hoje o tema é um tema importante, que é interessante, sobretudo para as pessoas que querem mesmo saber um bocadinho mais da, daquilo que é um scout em primeira mão e ter essa proximidade, que é a minha estrutura de relatório. Hum, Estamos a falar já de um jogador, vamos falar de um jogador que já foi observado em vídeo, já passou as várias fases e há a possibilidade de ser observado ao vivo. Eu quando vou ver esse jogador, hum, numa primeira fase e falando de um primeiro momento, que por coincidência na semana passada falei com dois colegas, que é o aquecimento. Estava um colega meu, um treinador, que diz que gosta de ver o aquecimento das equipas adversárias. Eu percebo, porque ele também tem que consegue ali até perceber se existe algum padrão no aquecimento deles relativo à sua equipa ou até mesmo à própria equipa adversária, e ele consegue tirar dali alguma vantagem. E depois foi com outro amigo que estávamos a falar de scouting. Ele disse que gostava de observar os aquecimentos e pronto, e faz sentido, mas neste ponto eu não sou tão. Não dou tanta importância, porque há jogadores que estão extremamente relaxados no aquecimento e isso também traduz a uma entrada no jogo tranquila, outros que estão focados, concentrados e entram no jogo também demasiado tensos. Eh, Se calhar um treinador prefere ver todos os jogadores super concentrados, eu compreendo isso e no fundo, se calhar apoio mais essa parte, o meu aquecimento, concentrado, fazer logo as coisas bem, mas naquilo que toca à minha avaliação individual, não terá assim tanto peso. O que me interessa é aquilo que ele vai fazer no jogo e é o que me interessa sempre, e a qualidade será sempre o mais importante. Eu divido o jogo por momentos, eu gosto de perceber se nos primeiros minutos de jogo o jogador entra com confiança logo, ou se prefere manter-se um bocadinho à parte do jogo. Até acho às vezes inteligente nesta parte, perceber onde é que existem, onde é que estão os passos, perceber o adversário, ganhar confiança nas primeiras bolas. Isso é muito, acho que também é importante. Aqueles jogadores que aí só conseguimos perceber que depois de vermos mais jogos, aqueles jogadores que falham a primeira bola e depois têm um mau jogo, os outros que se a primeira bola saia bem, vai sair tudo bem. Honestamente, eu prefiro aquele jogador que depois de um erro consiga dar a volta por cima. Acho que esse é o jogador que nos dá sempre mais garantias a longo prazo e quase sempre, não é? Depois, durante o jogo, a minha avaliação vai sempre estar sempre de acordo com os momentos, com o resultado e com o ambiente, com aquilo que se está a viver. Que perceber se o jogador, nos momentos de dificuldade, se puxa a si a responsabilidade, se ou se sob pressão, quando a equipa está sob pressão, se ele se esconde, se ele não dá linhas de passe, se ele não procura a bola, perceber como é que reage com os colegas. Então esta avaliação tem que ser sempre eh, nestes espaços de tempo, nunca pode ser uma avaliação global. E depois, também pensarmos na parte final do jogo, que aqui também agora vai de acordo com aquilo que eu disse, que é tentar perceber de que forma é que o jogador como se sente, como joga em dificuldades físicas, mais cansado, às vezes com os jogadores mais frescos que entram no jogo, são substituídos e entram no jogo com o decorrer da partida. Perceber de que forma é que eles mantêm os níveis de concentração e qualidade técnica. E aqui eu aproveito e vou fazer também um desafio aos treinadores, que eu sei que há treinadores que recebem mensagens que também veem estes vídeos, para experimentarem este exercício, sobretudo se forem da formação. Que era um exercício que eu fazia com um treinador, faziam em Itália, eles eram muito mais focados na parte física, lá fazia muito mais treinos físicos,
Mas na maioria dos treinos anaeróbios é nós, aquilo que fazemos nos momentos de recuperação, normalmente não eram muito longos, ou seja, levávamos os nossos batimentos cardíacos ao máximo, depois tínhamos ali 2, 3 minutos para recuperar, não nos deixavam nem parar nem fazer aquele trote que muitas vezes acontece. Davam-nos sempre uma bola e individualmente nós tínhamos que a manter no ar. Ou seja, nós tínhamos que recuperar os nossos batimentos cardíacos, a nossa respiração e ao mesmo tempo tínhamos o ponto de referência do nosso jogo, porque a bola será sempre um ponto de referência do nosso jogo. Isso dá-nos também muito mais sensibilidade com a bola, muito mais à vontade, porque toda a gente sabe que quem joga futebol, quem joga até futebol com os amigos, reconhece que de vez em quando tem aquele momento em que faz um sprint ou 2 sprints e a seguir aquilo que quer é não tocar na bola, não é? Então, para mim, esse eu acho que é um treino muito interessante. Daí aquilo que eu estava a falar no início, porque para mim isto acaba também por ser um treino. Como vos disse, eu gosto de fazer os vídeos seguidos, gosto de falar convosco sem muitos x's, e então não acabar de treinar, estar cansado, vir para aqui e ter que pensar naquilo que estou a dizer, sem errar, também acaba por ser um treino por mim e vai de encontro a outra coisa que tem a ver com o vocabulário que nós depois utilizamos. Porque é muito importante também para um scout, e é isso que eu quero no meu relatório depois, esta parte, que é, nós analisamos o jogo, já temos toda a informação, reunimos esta informação daquilo que ele é no jogo e vamos passá-lo para o papel. Eu sou uma pessoa que gosta das coisas por extenso. Eu gosto de ler algo de alguém que trabalha comigo e perceber, conseguir imaginar logo como é que é o jogador. Não sou uma pessoa de avaliações quantitativas, honestamente. Eu gosto de chegar ali, dizer como é que é o jogador, quais são as características do jogador, taticamente, tecnicamente na parte ofensiva, tecnicamente na parte defensiva, questões físicas, outros pormenores importantes que vocês também sentiram durante o jogo, e depois uma coisa que é super importante para mim, que é a nossa decisão. Nós temos que ser responsáveis pela nossa decisão. Então, eu quero trabalhar com uma pessoa em que lhe pergunto assim, contratamos ou não contratamos? Eu não quero ouvir, não sei, mas não. Quer dizer, contratamos porque ele é melhor do que este jogador, ou ele daqui a 6 meses vai chegar como segunda opção, mas daqui a 6 meses muito provavelmente vai passar a primeira opção, ou não contratamos porque o nosso jogador nessa posição também é muito bom e este não é muito melhor. E aqui vamos tocar no outro ponto, e aproveitamos para dar este seguimento, que é mais importante que nós encontrarmos os melhores jogadores, encontrarmos jogadores que se adequam ao nosso plantel. E nós muitas vezes temos que contratar jogadores para não jogar. Se nós temos um jogador que faz 3 anos, a 34, 35 jogos, sempre alta intensidade, um grande profissional, um excelente colega, nós temos que perceber quem é que vamos trazer para tirar este conforto saudável. Não é competitividade, ele tem que ter, quem joga tem que sentir sempre competitividade. Mas é mais importante do que ter uma competitividade absurda dentro de um plantel, é muito importante ter um plantel saudável. E aqui não vamos tirar, entre aspas, a fome ao plantel. Não é isso que eu quero dizer, é uma expressão das expressões que eu mais gosto, e sobretudo não em qualquer equipa. Se tirarmos a fome à equipa, se tirarmos os jogadores que querem mais, acabou, esta equipa está morta por mais qualidade que tenha. Ok, pode ganhar um jogo ou outro porque pronto, tem mais qualidade, mas é preciso manter a fome nos jogadores, é por isso que quando dizem trocar poucos jogadores, é verdade, uma equipa deverá ter sempre um core, uma estrutura já bem definida, segura, mas depois precisa sempre de fazer trocas
para, para, para manter a vontade de ganhar lá dentro. Eu percebo que quando as pessoas dizem assim, os jogadores são pagos para treinar, têm que ser profissionais, por isso é melhor nós trazermos os 2 melhores laterais esquerdos possíveis do mercado. Assim, os jogadores de futebol, apesar de ser a profissão deles, também são humanos. E lá dentro existe uma competitividade muito grande. São atletas de alta competição, mas são pessoas que também têm muitos sentimentos. E quando se fala em sentimentos, fala-se em tudo. Fala-se em ego, fala-se em vaidade, fala em vontade de ganhar, em tudo. Temos que falar todas as coisas, em frustrações, coisas boas e coisas más. Então, quando estamos a fazer a dar a nossa opinião, porque nós na parte de scouting nós não contratamos ninguém, quando estamos a dar a nossa opinião, nós temos que ter estas coisas todas em conta. Daí, e voltando agora ao tema principal, e vou voltar a repetir, que é a minha estrutura é as informações todas do jogador, e quando falo em informações é importante ter todas as informações que conseguimos ter, desde se ele é casado, se tem filhos, se nas redes sociais faz isto ou aquilo, ou se quem é um empresário, pronto, este tipo de coisas são importantes. Depois as questões técnicas e táticas, ofensivas, defensivas, outros pormenores que podemos também entregar, e depois a nossa decisão final, e isto é o que eu gosto. Agora, eu não vou julgar quem prefere as notas do género 1 a 20, 1 a 10, 1 a 15, não vou fazê-lo, até porque aqui aproveito para fazer novamente um bocadinho de publicidade ao Scouting Book e agradecer às pessoas que se têm registado e que têm falado comigo sobre isso. Lá no Scouting Book nós temos as duas partes, nós temos a parte por extenso e depois temos a parte quantitativa. Mas na nossa parte quantitativa ali, não sei, vocês chegam no final e têm uma nota final para o jogador, e antes disso podem avaliá-lo de 1 a 20 em velocidade, por exemplo. Mas aquela matriz de cima, não, ou melhor, a nota final em baixo não é a média de todos os valores de cima, porque há muitas coisas que vão variar. Eu quero que vocês utilizem aquilo também, porque podem criar para vocês uma forma mais fácil de se organizarem, e também para em baixo, a nota final é simplesmente para definir o tipo de jogador que está acima da liga em que joga, está no valor correto da liga que joga, ligeiramente abaixo ou totalmente desadequado. E depois é mais fácil para nós vermos lá nos nossos rankings, para os clubes encontrarem os jogadores que se calhar estão acima da liga deles. Pronto, isto depois é uma forma mais fácil para as pessoas trabalharem. Na parte profissional, quando nós temos que sentar 3 ou 4 ou 5 pessoas a discutir futebol, e aqui também não queria ser polémico, mas sentarem 5 pessoas a discutirem um jogador, não acho saudável, não acho muito saudável. Mas quando, no meu caso, quando eu tenho que dar a minha opinião a alguém que vai decidir, eu prefiro conhecer o jogador, ter um vocabulário limpo, um vocabulário concreto, uma descrição que ele perceba. E vice-versa, quando tenho um scout que trabalha comigo e que me vem falar de um jogador e diz, eu acho que nós deveríamos observar melhor este jogador, acho que devíamos segui-lo mais atentamente, e dá-me aquela opinião por extenso, não sem dizer este é um jogador B+, ou C1, ou 19 defensivamente e 14 no não sei o quê.
Pronto. Mas aqui, como disse, é a minha opinião e não há verdades absolutas nisto que é o futebol. Aquilo que vocês se sentirem melhor e sobretudo adaptem-se também às pessoas com quem trabalham e com quem vão começar a trabalhar e depois a partir dali criem os vossos sistemas de organização. Nos próximos tempos, o próximo vídeo irei falar um bocadinho de data e de análise de dados, da importância que tem, que não tem, porque acho que é um tema essencial hoje em dia no futebol. Acho que é essencial falarmos sobre ele. E se calhar não vou ser e sermos mais pragmáticos neste tema. De resto, já sabem, sigam a Scouting Book, ou vão lá, www.scoutingbook.com, continuem a fazer as vossas perguntas, a mandarem mensagens nas redes sociais. Estou aqui para falar de futebol e se quiserem dar lá um salto já vão ver que já temos uma funcionalidade nova que são as equipas sombra, por isso vocês já podem fazer as vossas equipas sombras, tanto scouts como treinadores, como dirigentes, por isso vão lá, vejam isso e obrigado.